Prezados irmãos e irmãs, sábado da 31ª semana do tempo comum, palavra certa na hora certa. A leitura da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 16, de 3 a 9, 16 e de 22 a 27. O salmo é o 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. O Santo Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 16, de 9 a 15. Como é seu costume, São Paulo termina a carta aos Romanos com saudações a pessoas a que está ligado por amizade e pela colaboração que lhe prestam. Aqui temos, por exemplo, Áquila e Priscila, um casal que o hospedou em Corinto e em Éfeso, conforme vemos em 1 Coríntios 16, 19 e Atos dos Apóstolos 18, de 2 a 3 e 26. Há um tom muito familiar nesta longa série de saudações pessoais. Não se trata de nostalgias dos belos tempos passados. São outras, evidentemente, as atuais dimensões da igreja, mas se a igreja quer ser uma comunidade de comunidades, nestas há, entretanto, muitas possibilidades de troca familiar, não apenas o trato de problemas em torno de uma escrivaninha paroquial. Aqui na lista de São Paulo, os nomes são limpos, sem qualificativos de recheio. Observamos que São Paulo, embora seja duro muitas vezes em alguns pontos, ele é também cheio de ternura, de reconhecimento. E aqui segue-se os nomes de outras pessoas, mas sua principal referência é sempre Nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus Cristo e por Jesus Cristo que está a nota dominante nas saudações e nas recordações. O versículo 16 destaca bem o beijo santo, um gesto litúrgico, símbolo da solidariedade que os fiéis são convidados a trocar entre si. E no final do texto está a doxologia centrada no mistério do projeto divino de salvação. As saudações a várias pessoas da comunidade cristã de Roma que haviam participado em suas fadigas e sofrimentos apostólicos faz notar que São Paulo é um servo fiel a Jesus Cristo, fiel ao Evangelho, portanto, cheio do Espírito do Senhor, repleto de gratidão, de reconhecimento. E estas saudações cordiais não manifestam apenas a gratidão e delicadeza pessoal de São Paulo, mas, sobretudo, a estima sua e da igreja primitiva, pelo trabalho apostólico daqueles leigos empenhados. Nós também reconhecemos o empenho de tantos leigos que integram as pastorais, catequese, pastoral da caridade, dízimo, pastoral familiar e etc., que sabem se empenhar e trabalhar de verdade para que o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo seja visto, sentido e vivido em nosso meio, em tempos tão difíceis. No Santo Evangelho, Jesus está a comentar a parábola do administrador infiel. E aqui voltam os temas da parábola: a importância das escolhas de fundo, a fidelidade nas pequenas e grandes coisas. São Lucas insiste muito no tema da pobreza e do desapego.
As riquezas humanas são ditas injustas não porque más em si, mas porque desviam o homem da verdadeira riqueza. São Lucas trata melhor disso no capítulo 12, versículo 21. A palavra de Deus quer que tenhamos ideias claras sobre o papel do dinheiro na vida. O cristão sabe que o mundo, com todos os seus bens, é de Deus. Pessoas e estados são simples administradores. Tudo mesmo, não só os bens econômicos, vem de Deus em função da comunhão humana. O nosso egoísmo é que faz deles motivo de exploração. Cada um de nós não pode por si só revolucionar um sistema econômico como o nosso, baseado exclusivamente na competição. Mas o testemunho de um grupo de cristãos, mesmo reduzido, é um ponto luminoso. Se é triste ver tanta gente que perde o horizonte por causa das riquezas, é louvável ver também que muitas pessoas sabem que as riquezas, que o dinheiro, que os bens são meios, não são fim. São apenas meio. E são um meio para se fazer o bem. Um meio para que se caminhe bem, para então se chegar ao fim. É sobre isso que nosso Senhor Jesus Cristo está tratando. Então não vale a pena a pessoa se perder nos meios como se isso fosse o fim. É preciso saber usar os meios para se chegar ao fim. É louvável, é salutar, e isso dá sentido à vida. Quando temos liberdade para usar os bens, quando não nos perdemos entre os bens, perdendo o bem é nosso Senhor Jesus Cristo. Se sabemos em Jesus Cristo usar os bens, então nós adotamos sim a caridade, a fraternidade, a generosidade. Quantos pais não sabem ajudar os filhos porque apontam para os filhos apenas bens e não sabem que esses filhos precisam antes serem educados, serem orientados para o bem. Então, os induzem para os bens, depois cobram deles mesmos a vivência do bem. Acontece que eles ficam endurecidos por causa dos bens. Então esquecem o bem, esquecem a convivência, esquecem o carinho, esquecem o afeto, esquecem o respeito, a obediência. Por quê? Porque os próprios pais contribuíram com esse fechamento a esse espírito humano, ao espírito social. Quando se educa para o bem, então os filhos vão saber lidar com os bens. E os bens nunca estão acima do bem, dos valores que edificam, que constroem e mantêm uma família feliz. Nós temos muito o que aprender com os textos da liturgia da palavra deste sábado, da 31ª semana do tempo comum. São Leonardo de Noblat, rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.